Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, eu sou o Lucas, eu sou egresso do curso de administração aqui da UTFPR, formei em 2023. E agradecer bastante pelo convite de estar aqui, poder falar com vocês. É uma honra, e o pessoal estava falando aqui antes, e eu estava ali sorrindo, assim, porque é muito legal voltar aqui depois de alguns anos, encontrar todas essas presenças ilustres que são os professores aqui. Um dia vocês vão entender. É impossível vocês estarem exercendo as funções de vocês daqui a um tempo e não lembrar deles. Acho que eu penso em pelo menos um dos professores toda semana. É um desafio novo que aparece no trabalho, é algo novo que aparece para a gente e é impossível não lembrar das aulas. Inúmeras vezes eu já falei assim, cara, eu acho que eu tenho um material disso baixado no computador, no Moodle, sei lá, em qualquer lugar. E é muito legal revisitar isso e poder estar aqui para compartilhar um pouco com vocês da minha experiência acadêmica, da minha experiência profissional, da trajetória e contar um pouco da Rumo, a Rumo Logística. Vocês todos conhecem aí, eu vou apresentar um pouco também sobre a empresa. E é isso. Então, eu sou o Lucas, hoje eu sou analista comercial da Rumo Logística, eu toco a carteira de granéis hoje. Então, já toquei a movimentação e transporte de exportação da carteira de açúcar e de grãos. Já olhei fertilizante e já olhei combustível também. Tá? Como eu comentei, sou formado pelo curso de administração aqui da UTFPR e agora estou cursando o programa in company da Harvard Agribusiness School, que é uma pós-graduação focada de negócios voltados ao agronegócio e tudo mais, né? Então, eu coloquei ali um pouco dos lugares onde eu já passei. Então, eu entro na UTF, no meu primeiro semestre eu viro auxiliar de pesquisa, junto com o professor Christian, que foi comentado antes. Então, na parte de energias renováveis e tudo mais. Depois fui fazer estágio no TJ. Acho que é muito comum o pessoal fazer estágio no TJ. Alguém aqui já fez ou faz? Levanta a mão, por favor. Mudou bastante. Antigamente, todo mundo fazia estágio no TJ, era bem engraçado. Depois fui para o PMC, que é um órgão dentro da Prefeitura de Curitiba. Então, eu olhava a parte de previdência dos funcionários da Prefeitura. E depois eu fui para a Golfor, que daqui a pouco acho que o Christian vai falar com vocês, não sei se hoje ou amanhã. Então, é uma empresa que eu olhava negócios de BIs, né, para escritórios jurídicos, soluções de tecnologia. Foi um período que eu aprendi bastante, mais atendimento focado no cliente, então fazia parte do CS, né? Então, mantinha o cliente engajado com o produto. Acho que foi um período muito importante para mim. E daí eu recebi uma proposta para ir para a Rumo, né, de estágio. Foi uma decisão muito difícil que eu tive que tomar, acho que cedo, assim, que eu gostava muito da Golfor e recebi essa proposta da Rumo e entendi que era um momento que fazia sentido para mim fazer essa mudança, né? Na Rumo eu entro na área comercial, então a área de vendas e pós-vendas do negócio. Todos aqui conhecem a Rumo? Alguém não conhece a Rumo? A Rumo é uma empresa de ferrovia, né? Então a Rumo faz todo o transporte através de trens ali pela malha, por algumas malhas do Brasil, né? Então eu olho toda essa parte de movimentações do sul do Brasil, né? Então do sul de São Paulo até lá o Rio Grande do Sul, então pensando nos portos ali de São Francisco do Sul, Paranaguá e o porto de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. Eu coloquei ali também a bola de futebol americano, bola de basquete, o computador, porque o meu TCC aqui na UTF foi a partir de análise de dados do esporte, né? Que era um negócio que eu gostava muito. Eu sou o cara... O pessoal fala que eu sou o cara dos esportes, porque eu assisto tudo. Assisto a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, a Série B do Campeonato Carioca. Gosto de assistir tênis, futebol americano, basquete, ligas do mundo inteiro. Então, acho que é o meu hobby aí. E eu sempre gostei de misturar com dados, né? Não sei se vocês acompanham os esportes dos Estados Unidos, eles colocam tudo com dados, né? Então, em dias pares, o jogador pontua mais que em dias ímpares. Essas loucuras, assim. E foi sempre algo que eu gostei muito e eu achei que seria legal, né, de fazer o TCC voltado a algo que eu gostasse. Eu já estava trabalhando na época, já tinha sido efetivado na Rumo, então eu tinha pouco tempo. Então eu queria chegar em casa e olhar alguma coisa que eu tivesse vontade, né? Então acho que veio bem a calhar, conciliar os dois ali e foi bem bacana. Então a professora Áurea e o professor Rodrigo
me ajudaram nessa empreitada e deu tudo certo. E daí eu deixei um QR Code do meu LinkedIn, se vocês quiserem me adicionar lá, pedir qualquer ajuda, algum conselho, estou sempre aberto aí. Alguns professores têm meu número também, podem pedir, o professor Jurandir ali, meu amigo, meu parceiro, então assim, qualquer coisa eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Tá? Acho que dá para passar. Então acho que primeiro eu queria dar alguns conselhos de carreira, aprendizados e dicas aí que eu acho que fazem sentido e provavelmente eu vou ouvir, mas eu acho legal compartilhar com vocês também um pouco de toda a minha trajetória. Né? Então, acho que eu coloquei primeiro, comece bem, aproveite e se prepare para as oportunidades. Cara, isso é muito importante. Acho que muitas vezes eu não estive preparado para algumas oportunidades que apareceram e quando elas apareceram, eu não fui cogitado ou acabou não dando certo. Então, acho que é importante a gente se preparar sempre para o que a gente quer e correr atrás. Assim, de verdade, acho que quando a gente coloca essa mentalidade de correr atrás dos nossos sonhos, o que a gente quer fazer no futuro e tal, as coisas começam a dar certo e quando as oportunidades aparecem, as coisas saem do papel. Né? Então, eu lembro que na Rumo, eu era estagiário, eu tinha 5 meses de estágio e um cara efetivo, ele ia tirar férias. E era o meu período de férias da UTF. E daí eu queria muito ser efetivado. Porque eu já estava rumando ali mais para o final do curso, estava só fazendo o TCC, já tinha adiantado todas as matérias, acabei deixando o TCC para o final. E eu falei assim, cara, eu quero essa oportunidade. E daí eu lembro que eu falei assim, não, eu gostaria de me candidatar assim, para tocar as férias desse cara. Né? Ele ia tirar 3 semanas, ia ser um período bom. E eu lembro que eu me esforcei muito antes dele sair para aprender tudo que eu precisava fazer e tudo mais. E durante as férias dele, parecia que ele nem tinha saído. Tudo ocorreu do jeito que tinha que fazer, eu consegui fazer tudo do jeito que era para ser feito. E acabou que 1, 2 meses depois, ele recebeu uma outra oportunidade dentro da empresa. E naquele momento eles falaram assim, não, é só colocar o Lucas que vai continuar tudo igual. Então foi uma oportunidade que eu me preparei para ela apareceu e daí... consequentemente, quando apareceu essa oportunidade, eu fui o primeiro cara na cabeça deles. E assim, isso ocorreu em outras vezes também, mas acho que é um exemplo de como a gente tem que se preparar para essas possíveis oportunidades. Né? Acho que é muito importante a parte de postura também. Então, acho que eu cheguei em um momento que eu converso muito com o pessoal lá do trabalho, com gerentes, diretores, e a gente tem muito claro que muitas vezes as pessoas mais bem capacitadas não necessariamente vão entregar os melhores resultados, vão performar mais. É muita questão do perfil da pessoa, se ela se importa, se ela está ali de verdade, se ela realmente se sente desafiada, se ela se sente motivada para estar ali. E a postura entra muito nisso. Tem muitas pessoas que eu enxergo que são super bem capacitadas, mas elas, não sei, elas não têm tanta vontade de estar ali, de mostrar, e acabam não dando certo. Né? E a pessoa não fica feliz e também a empresa também não fica tão feliz com as entregas. Então, acho que isso é algo muito importante, de você estar em lugares que te motivem, que tirem o melhor de você. Né? Acho que isso é essencial. Um outro ponto, seja curioso. Então, perguntem tudo. Tudo que vocês tiverem em dúvida de todo o processo, corram atrás. Acho que é algo muito importante para se fazer, principalmente no momento que vocês estão agora. Alguns de vocês devem estar no início da faculdade, alguns mais para o final. Mas, independente da etapa, é essencial ter esse espírito de curiosidade, de questionar as coisas, entenderem o processo do início ao fim. Né? E daí quem entende de tudo, e isso é muito interessante, né? Tem algumas pessoas que têm um perfil um pouco mais técnico, um perfil mais parecido com o que eu tinha quando eu entrei na Rumo, que era um perfil mais de dados, eu era o cara muito dos números, das análises e tudo mais, e eu não tinha experiência de como funcionava a operação, como funcionava o negócio, e acabou que, com o tempo, quando eu fui adquirindo os dois, eu acabei virando um cara meio que coringa, assim. Tem um projeto que eles precisam de um perfil,
de dados. Vão lá, pode colocar o Lucas. Ah, se é um perfil que tem que ser uma pessoa que tem que ter conhecimento de como funcionam as coisas. Ah, precisa montar um projeto para um cliente lá de São Paulo. Cara, pode mandar o Lucas que ele vai conseguir juntar esses dois pontos. Então, acho que o curso de administração já é um curso mais generalista por si só. Então, acho Excel, ter esse diferencial nessas ferramentas pode ajudar vocês a ter destaque, né? Então, eu lembro que quando eu entrei na Rumo, era uma época que todo mundo sabia Excel, mas o pessoal não gostava muito do BI e tudo mais, e eu já tinha essa experiência. E daí, quando eu trouxe análises, e o pessoal começou a enxergar valor, eu tive um perfil de destaque porque, essa análise está muito boa, vamos mostrar para um diretor, vamos mostrar para alguém, e você acaba ganhando muitos pontos nessa, né? Então, tentar trazer coisas diferentes do que tem ali também é super importante para valorizar um pouco o trabalho de vocês, né? Poder se destacar nesse início é super importante. Então, tentem encontrar esses gaps ali de oportunidade dentro da organização, né? E construir relacionamento. Acho que esse aí talvez seja o mais essencial de todos, é vocês estarem próximos de todos os níveis da organização para entender as dores. Então, é algo que eu costumo fazer bastante. Então, tem conversa com o gerente, tem conversa com o diretor, entendo quais são os pontos deles de dor para o time como um todo. E tento trazer isso para mim, e tento trazer isso para as outras pessoas que fazem parte do meu time. E vou com o pessoal lá do Porto de Paranaguá entender quais são os pontos de dor deles lá, entender com o pessoal de São Francisco quais são os pontos deles de dor lá, e tentar pensar em projetos para melhorar o cenário para todo mundo, assim. Porque tem que ficar isso muito claro, que quando as coisas estão positivas para todos, os resultados começam a aparecer de forma mais expressiva, né? E é muito importante vocês se importarem com as pessoas, entenderem realmente de fato o que motiva elas, o que elas estão buscando, e daí você vai conseguindo fazer esses matches entre as necessidades e oportunidades de cada um e as ajudas que você consegue dar para as pessoas para trazerem resultados melhores, né? E daí, quando eu falo resultados, eu não quero dizer em financeiros, eu quero dizer mesmo de felicidade, de vontade de aprender, de vontade de fazer e tudo mais, né? Buscando mais o crescimento mesmo. E entregar mais do que esperam de vocês, né? Acho que isso vale muito para quem está iniciando agora nessas jornadas de estágio e tudo mais. Muitas vezes o pessoal acha que o estagiário é meio que café com leite, né? E acho que essa mentalidade tem que mudar porque vocês são muito bons. Vocês fazem uma faculdade excelente, vocês têm aulas com professores muito fora da média, né? Então, assim, vocês são diferenciados, né? Para estar aqui, vocês são diferentes. Então, tem que mostrar esse perfil de vocês por onde vocês passarem. E está muito aí, né? De entregar mais do que esperam de vocês. Então, muitas vezes, eles esperam que o estagiário é praticamente um jovem aprendiz, é uma pessoa que vai fazer coisas mais simples e tudo mais, e tragam coisas diferentes. A gente aprende muita coisa aqui que provavelmente eles não vão ter conhecimento lá, né? Então, eu lembro que eu trouxe muita coisa aqui da faculdade para a prefeitura, para o TJ, né? Coisas diferentes, em que eles não tinham conhecimento lá. E a gente conseguiu reestruturar vários processos e mudar bastante coisa que facilitou a vida de todo mundo e foi bem bacana, né? Então, acho que isso é muito importante. Encarem como um desafio. Eu encarava muito como um desafio. Eu lembro que quando eu estava no TJ, as coisas eram muito devagares, muito lentas, e eu estava com essa vontade de fazer alguma coisa, não queria ficar, né, sem fazer nada o dia todo.
E daí eu lembro que eu comecei a mudar um monte de coisa. E eu encarava como um desafio. Assim, esse é um lugar que eu tenho oportunidade para melhorar um monte de coisa. Então, eu corri atrás, redesenhei processo, o sistema deles era bom e eles não sabiam. Então, fui ajudar o pessoal a mexer no sistema. Então, assim, isso é algo muito importante, porque vocês não sabem ou sabem, né? Mas todo mundo se conversa. Igual vocês conversam com o amiguinho do lado, para falar de fulano, de ciclano, as pessoas nas empresas também falam, né? Então, assim, eu gosto muito de encarar que tudo que a gente deixa a nossa assinatura. Se é algo positivo, algo negativo, as pessoas estão vendo que foi a gente e as pessoas falam que foi a gente, né? Então, assim, você deixar uma marca sua positiva tem muito valor, né? Porque as pessoas vão se falar, as pessoas vão se conversar e você vai ficar com uma imagem positiva perante a várias pessoas, né? Então, quando você escuta de um, você escuta do outro, você fala assim, pô, esse cara deve ser muito bom, assim. Estou vindo de várias pessoas, várias coisas positivas vindo dele. Então, assim, acho que sempre vai ter alguém olhando. Nunca vai ser algo simples que ninguém vai ficar sabendo. As pessoas vão ficar sabendo de uma forma ou de outra. Se você encarar isso como um processo, assim, não tem como não ter um crescimento, tá? Acho que dá para passar. Então, vou conversar um pouco da Rumo, né? Então, a Rumo, então, é uma empresa de ferrovia, né? Então, a gente tem da concessão de 3.500 quilômetros de trilhos, mais de 1.400 locomotivas e 35 mil vagões. No momento, a gente está um pouco acima de 8 mil funcionários espalhados por todo o Brasil, né? E temos 9 terminais de transbordo. O que são terminais de transbordo, né? Para explicar um pouco para vocês. O terminal de transbordo é quando você encontra 2 modais de transporte, né? Então, hoje, você precisa ter o modal que vai ter a adaptação para a ferrovia, né? Então, ele vai ter o trilho lá dentro, então você vai conseguir conectar o ferroviário com outro modal. Então, pode ser ele o aquaviário, pode ser ele o rodoviário, que é o mais comum, né? Então, é o momento ali que você encontra esses 2 modais e você pode trazer carga do modal rodoviário para o modal ferroviário, né? Então, hoje, o modal rodoviário, o essencial dele seria fazer esses transportes menores. Deixa eu pensar, por exemplo, no Centro-Oeste, ali no MT, no MS, para trazer, por exemplo, para um terminal de transbordo no norte do Paraná, lá em Maringá, por exemplo, que é o nosso core business aqui da parte sul do Brasil. E daí de lá, você chega com um trem, carrega esse produto, e daí você consegue mandar ele para Paranaguá e São Francisco do Sul. Ou se a gente pensar no terminal principal da Rumo hoje no Brasil, que fica em Rondonópolis. Então, você desce lá a carga de Sinop, de onde for, manda esse produto para Rondonópolis, e daí de Rondonópolis esse produto vai até o Porto de Santos, né? E, além disso, a gente conta com 6 terminais portuários, que daí fazem essa parte de elevação, né? Que tira a carga do chão, coloca no terminal e depois consegue jogar essa carga nos navios, né? Então, hoje, a Rumo ela fica dentro do Grupo Cosan. Então, o Grupo Cosan tem outras empresas, né? Então, tem a Rumo, tem a Compagás, tem a Raízen, a Compass, a Move e a Cosan Investimentos. Então, a Compagás de gás natural, Companhia Paranaense de Gás Natural. A Raízen, vocês devem estar familiarizados como os postos Shell, né? Então, tudo que você vê Shell é Raízen, né? A Cosan ela é dona de toda a operação da Shell no Brasil hoje. Então, tudo que vocês enxergam como Shell, entendam como Raízen. Então, a Raízen também tem usinas, sucroalcooleiras, né, para fazer produção de açúcar e de etanol, por exemplo. Tem a Compass de gás e energia, a Move, que é uma distribuidora de lubrificantes, e a Cosan Investimentos, que daí faz investimentos em empresas um pouco menores, assim, com participações menores, né? Então, pensando nas concessões das malhas ferroviárias do Brasil, a gente tem 100% da Malha Paulista, boa parte da Malha Norte, 100% da Malha Sul, que é essa da região sul, né, do sul de São Paulo até o Rio Grande do Sul. A Malha Oeste, que vai até Corumbá, na divisa ali com a Bolívia. E a Malha Central, né? E daí a gente também tem 77% da Brado, que é a parte de logística por containers, né? Então, sempre que vocês verem containers passando de ferrovia por aí, vão ser os containers da Brado, e daí o container você consegue colocar tudo o que você quiser, né? Então, a gente faz transporte de ovo até transporte de produtos ensacados, produtos de tecnologia,
o que seja, né? O container ele tem essa facilidade, por isso você consegue colocar vários tipos de produto. Então, é uma operação que vai muito além da ferrovia, né? Então, a prestação de serviços logísticos de transporte sobre trilhos. E daí ele tem um pouco dos produtos que a gente movimenta, né? Milho, soja, farelo de soja, fertilizantes, açúcar. Então, esses 5 primeiros aí a gente transporta eles a granel, né? Então, você vai ter vagões específicos que você vai colocar toda a carga. Então, pense jogando açúcar direto no vagão. Então, boa parte desses produtos são para exportação, né? Parte a gente importa um pouco de trigo aqui no Brasil. Então, chega esse produto no porto, a gente carrega no vagão e manda para o interior, né? Fertilizante também é outro fluxo de retorno, né? Então, países estrangeiros são muito fortes na produção de fertilizante, o Brasil importa e a gente faz essa movimentação sentido porto até o interior do Brasil também. E daí a gente faz o transporte também do combustível, né? Que a gente tem vagões tanques, não sei se todos vocês já viram. São vagões que parecem o tanque mesmo dos caminhões que passam por aí mesmo. E daí a gente consegue também fazer essa movimentação. Além disso, a gente movimenta bobinas de aço, da Arcelor e tudo mais. Parte de construção civil, cimentos, Votorantim, Intercement. Parte florestal, Klabin e Suzano, né? Então, essa coisa de papel e celulose, a gente também faz essas movimentações. E os containers, que como eu comentei antes, daí é uma caixinha de surpresa, tudo pode estar lá dentro, né? Além disso, a gente tem as operações dos nossos terminais e essa parte de logística de containers, que seria a Brado, que é uma subsidiária aí nossa. Daí esse é um mapa de onde a gente opera hoje. Então, desde lá da malha central, saindo lá do Porto Nacional, até o Rondonópolis ali da malha norte. Se vocês enxergarem ali Rondonópolis, a parte de cima está pontilhada, né? Então, essa parte pontilhada é o investimento que a gente está fazendo. A primeira ferrovia que a Rumo está construindo, em parceria com o governo do estado do Mato Grosso, né? Então, é o projeto FMT, que a gente chama, né? Que é a Ferrovia do Mato Grosso. Então, a gente está fazendo toda essa construção de via, né? Até Lucas do Rio Verde, para ficar mais no coração do agronegócio, né? Então, você vai precisar fazer um caminho rodoviário menor até chegar à ferrovia, até encontrar a gente, porque, infelizmente, a gente não consegue ir em todo lugar, né? A gente vai precisar de um lugar que vai ter trilho, que vai ter via, para chegar até os pontos. Então, a gente entende que faça sentido fazer esse investimento de construção dessa expansão, né? Para ficar mais próximo do coração do agronegócio brasileiro e fazer essa diminuição dessas movimentações de caminhão, de fazer maiores distâncias, né? Então, antes o cara que estava lá no norte do Mato Grosso, até ele descer até Rondonópolis, ele tinha que fazer um caminho bem maior do que eles vão fazer hoje com a finalização dessa construção dessa nova ferrovia, né? Então, a parte que eu olho aqui é essa parte mais em verde, né? Que é a parte da Malha Sul, que daí você vai chegar ali nos portos de Paranaguá, São Francisco do Sul e o Porto de Rio Grande. E ali à esquerda a gente tem os terminais próprios que a gente tem, né? Então, temos no Porto, temos no interior também. Pensando em Malha Sul, a gente tem um só em Maringá, né? E aqui tem as aberturas por malha, né? Então, hoje a concessão da Malha Sul, ela termina em 2027. Então, está logo ali. Tem 2 anos aí que a gente ainda tem a concessão. Mas já existem conversas com o governo federal para fazer essa renovação antecipada da malha. E, obviamente, daí você começa a destravar novos investimentos, né? Então, hoje a Malha Sul é uma malha mais antiga frente às outras malhas hoje que a gente atua no Brasil. Mas hoje é muito complicado você fazer investimentos que o seu payback vai ser depois de 2027, né? Então, seu retorno sobre o investimento seria depois da concessão, e daí tem aquela incerteza de quem vai estar olhando, né? Então, mas as conversas já existem para fazer essa renovação aí da Malha Sul, e daí tem vários projetos de revitalização, de expansão, aqui pensando no sul do Brasil. Daí um pouco do que é o negócio da Rumo, né? Então, a gente olha bastante para essa questão de segurança alimentar, né? Então, a gente tem o crescimento populacional do mundo, né? E aumento do padrão de vida. Então, você tem uma demanda maior crescente por proteína animal e um aumento da produção de grãos e suprimento global, né? Com isso, a gente destrava alguns investimentos de infraestrutura
eficiente e confiável, né? Então, ali eu trouxe alguns dados. Então, China, Índia e demais países do Sul e Sudeste Asiático representam mais de 87% da população mundial. O consumo de carne na Ásia está crescendo a cada ano, né? E a gente tem uma mudança na faixa de renda a cada 5 anos por lá, né? Então, aqui eu trouxe um pouco da previsão que a gente tem de crescimento desse mercado nos próximos anos aí. Então, a gente está vendo essa demanda aumentar, e o Brasil também aumenta essa parte de produção, pensando nessa exportação para esses países, né? Então, a gente vê uma demanda global aumentar, e daí tem essa necessidade de expansão das exportações, né? Então, um pouco do como é hoje o trade global, né? Então, quem são os maiores exportadores e importadores? Então, os exportadores eu trouxe aqui em verde, né? Então, a gente vê o Brasil, a Argentina, Estados Unidos, a Ucrânia ali. E quem são os maiores importadores, né? Então, ali a Europa, uma parte ali do Oriente Médio, China e Japão, né? Então, esse é o cenário hoje global e o risco geopolítico, né? Aqui eu trouxe como que funciona a demanda, né? Então, se a gente vê, mais de 70% de toda a demanda global hoje está concentrada no hemisfério norte. Então, aí você passa a ter alguns desafios para fazer essas movimentações do Brasil para esses pontos, né? Então, assim, acho que... Hoje vocês sabem como que faz para chegar essa carga do Brasil, para chegar na China, por exemplo, o caminho que faz? Tem alguma ideia? Alguém quer um chute? Então, assim, quando eu entrei na Rumo, acho que boa parte das pessoas também pensa assim, seria passar pelo Canal do Panamá, né? Então, você dá a volta pelo lado onde não tem nada, né? Seria algo mais simples. Mas hoje essa não é a nossa realidade, né? Então, hoje o Canal do Panamá, para quem conhece, ele é muito bem regulado, né? Então, ele é muito restrito e você precisa fazer agendamentos com antecedência, né? Porque você vai passar um navio ali por vez em uma janela muito específica. E caso você tenha qualquer mudança no seu planejamento, você chegue um pouco atrasado, você perde a sua janela e você tem que esperar uma próxima. Então, hoje, o cenário de granéis exportados pelo Brasil e qualquer outro país é um cenário muito incerto, né? Então, você tem uma questão que você não consegue fazer o embarque desse produto se estiver chovendo, por exemplo, porque se altera a qualidade, o produto empodrece e daí vai chegar no destino em uma qualidade inferior, você tem que fazer uma indenização absurda, né? Então, hoje o Canal do Panamá ele é focado mais na parte de containers, né? Que daí você não tem toda essa exposição ao clima, ao ambiente, e daí você consegue fazer essas movimentações de forma mais segura, né? Então, pensando em granéis, a gente tem essa dificuldade, questão climática, então ele faz esse movimento mesmo de passar ali por baixo da África até chegar lá no Oeste Asiático. Então, um pouco da comparação da solução logística ferroviária versus a logística rodoviária. Então, você tem uma movimentação de maior carga com menos poluição ambiente, né? Então, você consegue fazer um trem com 140 vagões, transportando 7.700 toneladas em um trem só, versus 213 caminhões, né? Então, é 7,6 vezes mais eficiente, economizando 6,4 milhões de toneladas de CO2 aí para o planeta, né? Então, óbvio, o rodoviário é extremamente importante para a gente. Sem eles, a gente não conseguiria continuar atuando, porque a gente vai precisar dessa movimentação mais curtas, né, até os terminais de transbordo, até poder encontrar com um modal ferroviário para seguir com esses carregamentos, né? Então, um pouco de como funcionam os modais hoje no Brasil e infraestrutura de integração. Então, hoje, esses são os 5 principais modais de transporte de carga aqui no Brasil, né? Então, você vê que essa parte mais do sul e do sudeste, você tem mais opções, né? Opção rodoviária, opção ferroviária, opção aquaviária, aérea e dutoviária. E você vai chegando mais no centro-oeste, no norte, no nordeste, você vai tendo uma menor possibilidade de movimentações de produtos, né? Então, esse eu acho que aqui a gente começa a falar um pouco dos desafios que o país tem, pensando em expansão. Então, hoje é essencial que a gente melhore essa questão logística no país. Acho que hoje é o grande desafio que a gente tem. Então, foi lançado o plano logístico para os próximos 10 anos.
em 2022, mas a gente ainda vê pouca evolução, né? Então, acho que tem um papel de melhorar isso, né? Então, o Brasil é um país com muita oportunidade, com muita possibilidade de crescimento, né? Então, e a gente vê um investimento maior nas rodovias, né? Sendo que a gente poderia ter, e aí tirando o crachá de lado, pensando em ferrovias como um todo, você tem muita oportunidade de crescimento, de movimentações, para redução de movimentos nas estradas, né? Trazendo uma segurança maior para as pessoas. Então, aqui é a posição que o Brasil se encontra no ranking do Índice de Desempenho Logístico Mundial, né? Então, ele ocupa a posição 41ª, né, do ranking, então bem atrás de trocentos países ali, né? Então, o que esse índice considera, né? Questões de alfândega, infraestrutura, exportação, competência e qualidade logística, rastreabilidade e pontualidade, né? Então, a gente vê que a gente tem uma margem bem grande. Óbvio que o desafio é maior, porque o Brasil tem uma extensão territorial que é bem desafiadora, né? É um cenário mais complicado, mas assim, a gente tem total potencial de melhorar essa nossa pontuação no ranking. Acho que precisamos entender quais são os projetos certos para fazer esse desenvolvimento de crescimento que vai ser essencial para os próximos anos, né? Então, a gente tende a ter cada vez mais essas movimentações crescendo, né? Muitos países têm reduzido as suas áreas de produção, né? E o Brasil tem crescido, né? Então, hoje a gente encontra que a gente pode fazer um crescimento entre questão de agropecuária, de terras e tal, de mais 40%, 50%. Então, existe bastante oportunidade da gente crescer nesse sentido. E aqui é a potência que é o Brasil no mercado global do agronegócio. Então, o Brasil lidera em soja, açúcar, café, fica na segunda posição de carne bovina, terceira de carne de frango, segundo em milho, terceiro em celulose. Então, assim, é um país líder nas produções de exportações. Então, aqui é naqueles produtos que ele não é primeiro, ele é o primeiro em exportação, né? E hoje é muito o core business do país, né? Você tem muito essa questão dos investimentos focados nesse ponto, né? Então, e onde tem um desafio, a gente vai ter oportunidade, né? Então, acho que hoje, dentro da empresa, a gente conversa muito sobre projetos para tentar encarar isso e poder crescer e poder ajudar o país nesse sentido. Então, acho que é o grande desafio hoje é como a gente faz para crescer isso com o cenário que a gente tem do país, né? Então, aquele índice lá que a gente tem, a gente precisa melhorar para conseguir crescer nesse sentido. Porque, assim, a gente tem a faca e o queijo na mão ali para seguir crescendo, seguir melhorando nesse sentido e trazer um crescimento maior daí para o país. Então, acho que antes de terminar, eu gostaria de perguntar se alguém tem alguma dúvida referente a Rumo, referente ao que eu faço, referente à minha passagem na UTF, o que seja. Estou à disposição aí. Boa, excelente pergunta, excelente pergunta. Então, na verdade, você tem hoje os clientes maiores, que é o que a gente chama das tradings. Então, hoje as tradings, a maior parte delas são empresas estrangeiras, que têm sedes aqui no Brasil também. Então, vou dar o exemplo da Bunge, da Cargill. Então, por exemplo, a Cargill era dona da Hellmann's, a maionese, a Cargill é dona do molho de tomate do Elefante. Então, assim, são essas empresas hoje maiores que fazem a contratação do pequeno produtor e daí compram esse produto dele e movimentam através da gente, né? E você tem também as grandes cooperativas, né? Então, daí vou falar Coamo, Cocamar, Copavel, Comigo, Lar, a Seara. Tem várias empresas um pouco maiores daí no cenário mais de Brasil, né? São empresas gigantes, né? A Mage, que daí são muito fortes aqui no Brasil, né? Mas pensando em pequeno produtor, muitas vezes ele vai fazer a venda dele ou para as cooperativas, né? Ou para as tradings, né? Que a gente fala. Então, hoje, os cenários de clientes de grãos, que é a carteira que eu olho hoje, esses são os clientes. Pensando em açúcar, daí vai ter alguns conhecidos de vocês, que vai ser Alto Alegre, que eu acho que tem em todo o mercado. Você vai ter a Ativos, a Deco Agro, a Raizen, que eu comentei antes, que faz parte do grupo,
também faz exportação de açúcar. Pensando em combustível, são os de sempre, então seria a Raízen, que é o Shell, tem a Ipiranga, tem a Vibra, que são os postos BR, né? Então, os antigos postos Petrobras. Então, os postos Ali, você vai ter... Enfim, as grandes maiores assim, de combustível também são nossos clientes. Pensando em papel e celulose, é a Klabin e a Suzano, que são as duas maiores hoje do Brasil. Cimentos, a Intercement e a Votorantim. Fertilizantes, a Yara hoje é a nossa maior cliente. Você vai ter também a Copavel, que também, por conta das produções que ela tem do estado, ela também precisa desse fertilizante. Então, não é uma empresa de fertilizante, ela não vai fazer esse negócio depois, mas ele é um cliente hoje que vai precisar desse produto. Então, hoje você vai ver muitos clientes do fertilizante, da carteira de fertilizantes, que, na verdade, eles não são clientes daquele negócio, mas ele precisa daquele produto, daquela carga, né? Então, ele compra esse produto do exterior, né, importa, chega no porto, essa é uma carga dele, e a gente faz essa movimentação de entrega para ele no interior. Tá? Então, hoje, pensando em nossos clientes, aí a parte de containers é o que você conseguir imaginar. Né? Então, aquele cara que tem demanda para um container, ele vai fechando os negócios, daí esse negócio fica dentro da Brado, eu não vou saber explicar tanto. Tá? Mais alguma dúvida? Então, hoje a Rumo ela também opera na parte de movimentação de combustíveis, né? Então, de etanol, gasolina, diesel, que são os clientes que eu comentei ali anteriormente, Ipiranga, Vibra, Posto Petrobras, Raízen, que é o posto Shell, etc. Também olha a parte de construção civil, que são as cimenteiras e a de metalurgia, né? Então, a gente também faz movimentação de volumes da ArcelorMittal, que é uma das maiores siderúrgicas aí do mundo, né? Tirando agronegócios, tem essas 3 carteiras, os containers, e daí papel e celulose, né, que é a Klabin e a Suzano. Né, então, acho que são esses. Uhum. A parte hoje... Consegue voltar no mapa lá, por favor? Acho que vai ajudar aqui. Então, pensando hoje, parte norte, né, a gente está fazendo essa expansão ali para o centro-oeste. Existem outros planos de expansão, mas só vão ser destravados após essa conclusão ali para Lucas do Rio Verde. Né? Então, existe já um pensamento, algumas conversas de corredor, de também continuar subindo. Né? Acho que isso vai ser inevitável, sempre o pessoal vai passar a olhar, e se a gente subir mais um pouco? E se a gente subir mais um pouco? Né? E quando a gente sobe, a gente vai fazer a construção de novos terminais ali para cima também. E daí pensando em parte sul, né? E daí o que hoje a gente tem de conversa seria de um projeto para construção, só que óbvio vai depender aí da questão da renovação ali que está para 27, mas seria algumas conversas de fazer esse crescimento de expansão até a região de Dourados ali no Mato Grosso do Sul, né? Então saindo ali do norte do Paraná, saindo de Maringá e subindo ali um pouco até o sul do MS, né? Que hoje é a parte de captação que vem para a Malha Sul, que faz sentido fazer a conta de exportação para Paranaguá e São Francisco do Sul, é o sul do Mato Grosso do Sul. Né? Acho que é a região produtora mais captável ali. Então, aquela região de Dourados, Maracaju, é a região que a gente entende que faria sentido fazer essa expansão, da mesma forma que a Norte fez a expansão para Lucas do Rio Verde. Sim. Hoje a gente tem uma diretoria só voltada para isso, para essa parte de sustentabilidade, ESG e tudo mais, que hoje grande parte do que a gente tem no nosso grupo de investidores são pessoas que se importam muito com isso. E a gente tem isso muito forte dentro da companhia. Então hoje a gente
A gente tem uma gerência só voltada, você tem uma ideia de aspectos ligados a animais, né? Então, é feita toda uma pesquisa anterior para ver quais são os animais que passam por ali. Então, já é feita uma construção pensando no ambiente, né? Então, por exemplo, quando a gente faz, por exemplo, a construção de uma ferrovia por cima, em uma região que tem transição de animais, o pessoal sempre faz por baixo aquelas passagens para a movimentação deles, para continuar fazendo essa passagem de forma segura, né? Então, existem vários estudos. Se quiser, eu posso levantar e depois compartilho para você. Mas é bem bacana, né? De vez em quando aparece para mim no LinkedIn, eu sempre assisto os vídeos que é super bacana as soluções que eles encontram para mudar o menos possível, né? E poder conseguir crescer de uma forma sustentável e olhando o meio ambiente e tudo mais. Então, acho que hoje é uma lição de casa que a gente tem todo dia, pensando nesse crescimento, esse olhar voltado para a sustentabilidade, para impactar o menos possível o ambiente, né? É impossível você não impactar, né, fazendo essas construção e essa movimentação, mas a gente tenta reduzir ao máximo o impacto, trazendo essas soluções que são muito criativas. Então, são feitos túneis, é bem bacana para reduzir o menos possível. Show. O processo da Rumo de estágio meu, por exemplo, ele demorou bastante, tá? Mas é um processo bem bacana. Acho que, mesmo sem saber se eu ia passar ou não, acho que foi muito bacana participar. Acho que todos deveriam participar se tiverem vontade, tá? Então, você vai aprender mais da empresa, eles vão perguntar bastante coisa de vocês para entender essa questão do fit entre o que vocês estão procurando e o que a gente tem para oferecer, para agregar para vocês. Então, acho que foram umas 5, 6 etapas, né? Então, tem uma parte de você fazer o seu pitch, mostrar quem você é, você vai ter um tempo ali para contar um pouco mais de você. Vai ter um momento que eles vão colocar várias pessoas em uma sala, vai ter um problema. No meu caso, eles queriam fazer o transporte de obras preciosas de museu de um ponto A até um ponto B, e queriam entender qual solução que a gente teria, qual preocupação que a gente teria para fazer esse transporte, né? Então, foi bem bacana, várias pessoas ali que estavam querendo entrar nas vagas, conversando e desenvolvendo um projeto, e foi super bacana, assim. Acho que foi bem legal. Então, não tem isso de, a pessoa que está falando mais é a pessoa que está indo melhor. Muitas vezes você vai precisar de pessoas para pensar algo diferente, ter algumas boas sacadas que podem ajudar na solução. Então, acho que vale bastante participar do processo. Foi bem bacana. E pensando em previsão de abertura, eu conversei com o RH ontem, parece que vai ter agora no meio do ano um novo processo, né? A Rumo geralmente ela abre 2 processos por ano, já teve um no início do ano, que o pessoal entrou recentemente, e vai ter um agora no meio do ano, deve abrir lá por junho e julho, tá? Seria para entrada ali para agosto, setembro, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Alguém? Não? Então, acho que eu vou chegar aqui mais para concluir os últimos conselhos aí que eu tenho para vocês. Aproveitem os professores. Eu acho que é algo que eu aprendi talvez cedo, talvez tarde. Acho que talvez poderia ter aprendido um pouco antes, né? Acho que são caras, como eu comentei, muito fora da média. Você conversar com eles, tirar dúvida, conversar um pouco do trabalho de vocês, acho que tem muito a ajudar, assim. São pessoas que já viram de tudo, conhecem de tudo e com certeza vão ter alguma dica, um conselho para ajudar vocês nas situações que vocês estão lidando, né? E é isso. Deixei aí o QR Code do meu LinkedIn, se vocês quiserem se conectar e tirarem qualquer dúvida um pouco mais particular dali, estou à disposição também. Isso. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês e qualquer coisa estou à disposição.